Boa noite. Hoje é Dia Africano de Combate à Corrupção e há indicação de que o presidente do Grupo Desportivo Recreativo Teste África de Chimoio subornou um árbitro num jogo de Moçambola. Este é um assunto que vamos desenvolver nos nossos próximos espaços de informação. Por ora, vamos ao câmbio. Boa noite. A Comissão Nacional de Eleições adiou a divulgação das listas definitivas dos concorrentes às eleições gerais de 9 de outubro para a próxima quarta-feira, dia 17 deste julho. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, disse hoje que a análise e verificação das candidaturas do Partido Revolução Democrática teve um impacto no calendário do sufrágio eleitoral. O processo de aprovação e divulgação das listas de candidatura para as eleições legislativas e das assembleias provinciais estava inicialmente previsto para o dia 10 de julho corrente, de acordo com o calendário eleitoral. Contra todas as expectativas, a Comissão Nacional de Eleições chamou a imprensa na tarde desta quinta-feira para anunciar o adiamento da decisão para o dia 17 de julho. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, justifica o fato alegando a recepção tardia da candidatura do Partido Revolução Democrática, bem como as irregularidades encontradas na mesma. O RD ter feito a entrega das suas candidaturas somente no dia 5 de julho, pelo que a Comissão Nacional de Eleições apenas estará em condições de reunir e deliberar sobre as listas aceitas e rejeitadas até a próxima quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Isto resulta do fato de as listas do RD terem também de ser cruzadas com as demais listas que já se encontram na Comissão Nacional de Eleições. Questionado sobre a alegada tentativa de inviabilizar a candidatura da CAD por parte de vogais da CNE, Paulo Quinica evitou responder. Pronunciamentos da CAD são da sua própria responsabilidade. Nós continuamos a realizar o nosso trabalho com vista aqui, o mais breve possível, possamos anunciar as listas aceites e as rejeitadas. Quinica fez saber ainda que estão em curso trabalhos com todos os proponentes a fim de esclarecer irregularidades encontradas nos documentos submetidos. Algumas formações políticas já reagiram ao anúncio desta quarta-feira da Comissão Nacional de Eleições. A coligação Aliança Democrática e o Movimento Democrático de Moçambique consideram que a Comissão Nacional de Eleições está a fazer o seu trabalho e que aguardam com serenidade os resultados do processo. O Movimento Democrático de Moçambique disse que é preciso deixar a Comissão Nacional de Eleições trabalhar e que o partido está confortável. Não é natural, é preciso deixar a CNE trabalhar à vontade, a trazer resultados que vão de encontro com aquilo que a sociedade quer. Nós estamos tranquilos, nós temos as nossas listas devidamente organizadas, como notificados sobre algumas irregularidades. Portanto, agora só aguardamos a aprovação. Elvino Dias, mandatário da coligação Aliança Democrática, disse que a sua formação política está tranquila e que a última vez que foi contactada pela Comissão Nacional de Eleições para suprir possíveis irregularidades foi há 3 semanas. A Comissão Nacional de Eleições está a trabalhar. Sim. Foi contactada há 3 semanas para aumentar o número de suplentes para alguns círculos eleitorais. E eram apenas 5 suplentes que estavam em falta. Porque houve alteração de mandatos em alguns círculos eleitorais. E, na sequência disso, por uma questão de simples precaução, a CAD, ao invés de juntar 5 processos, juntou 10. Dito em outras palavras, que a única vez que a Comissão Nacional de Eleições contactou a CAD para fazer algum suprimento ou para juntar algum documento, foi apenas para solicitar que trouxesse alguns documentos
que, no entender da Comissão Nacional de Eleições, serviriam para integrar a lista dos suplentes. Já a Renamo disse que ainda vai falar formalmente sobre o pronunciamento da Comissão Nacional de Eleições. O Sustenta não foi de todo um programa com resultados positivos, reconheceu Celso Correia, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que promete para os próximos dias uma avaliação minuciosa ou mesmo por forma a se conhecerem as reais causas que contribuíram para que não fossem alcançados todos os objetivos, assim como os seus pontos fortes. Relativamente aos atrasos no pagamento de salários aos extensionistas agrários, o governante culpa a TSU. Implementado na sua fase piloto a partir de 2017 e por 2 anos, abrangendo 9.048 famílias de 10 distritos das províncias de Nampula e Zambésia, o Sustenta passou, em 2020, a ser um programa de âmbito nacional e bandeira do atual governo na componente agrícola. Com o mandato a findar, faz-se necessário avaliar o impacto do mesmo no atual quinquênio, no seio dos beneficiários e toda a cadeia integrada de valor. Celso Correia, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, assegurou na segunda-feira, numa reunião do Pelouro, à vida em Maputo, que o setor vai fazê-lo no devido tempo. Nós ainda vamos debater o Sustenta com certeza, de forma fria, aberta, com implementadores e verdadeiros beneficiários, para sabermos se alcançamos objetivos ou não e como alcançamos, porque tínhamos indicadores e metas. E o impacto de qualquer programa, tanto o PEDSA, tanto a ENDE, tem que ser avaliado. Correia até já identificou os indicadores a serem avaliados. O governante aponta-os e garante que haverá rigor na avaliação. A avaliação de impacto de qualquer programa tem que considerar as expectativas e os anseios de quem está nesta cadeia de valor. E aí teremos que ser rigorosos, naturalmente. Onde esteve bem, onde não esteve bem, temos que melhorar. Este é o sentimento da atual direção do Ministério da Agricultura. Facto. O Sustenta tem sido alvo de críticas e elas chegam de vários quadrantes, desde instituições com interesse no estudo do programa, beneficiários e implementadores, sendo este último caso o dos extensionistas agrários que, vezes sem conta, reclamam pelo pagamento de salários. Celso Correia atira a bola para o Ministério da Economia e Finanças. Com as adversidades que as contas públicas têm tido ao longo dos últimos anos na sua implementação, muito por conta também da reforma da TSU, tem tido irregularidade no recebimento de salários. O Sustenta, Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor Produtivas, compreende 7 componentes estruturais de apoio à agricultura familiar, nomeadamente transferências de tecnologias, financiamento, mercados, planeamento e ordenamento produtivo, infraestruturação, salvaguardas ambientais e sociais e subsídio ao produtor. Tem como principal financiador o Banco Mundial. Em junho de 2016, obteve um financiamento de 40 bilhões de dólares e na revisão do programa, em julho de 2019, foram aprovados mais 60 milhões de dólares. O Observatório do Meio Rural não precisou de esperar pelo final do mandato do governo para fazer a avaliação do Sustenta. Nelson Jaime Borges Capaina, investigador auxiliar e doutorado em Desenvolvimento Rural Territorial, é coautor de um relatório intitulado O Modelo Sustenta, lançado em janeiro de 2023, que traça um quadro negro sobre o programa. O Sustenta não foi nem de longe o que o governo, os beneficiários, implementadores e financiadores pretendiam que fosse. Ou seja, um programa impulsionador do desenvolvimento das comunidades e toda a cadeia de valor do setor agrícola. E este estudo feito pelo Observatório do Meio Rural na primavera da implementação do programa e divulgado em janeiro de 2023 já prenunciava isso. Isto foi discutido em vários quadrantes acadêmicos e nós fizemos um estudo durante 2 anos nos primeiros distritos, neste caso nos distritos piloto, e trouxemos resultados a chamar a atenção que o programa, do jeito como estava, não teria resultados. No entanto, surpreendentemente, o programa passou para um âmbito nacional. Mas não foi com surpresa que, entre outros problemas, começou a haver demora no pagamento de salários aos extensionistas, que o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural imputa à TSU.
eu não concordaria com esta abordagem do ministro, porque quase a totalidade daqueles extensionistas foram contratados no âmbito do Sustenta. E existe uma percepção ao nível local, ao nível dos distritos, que há extensionistas do Estado e há extensionistas do Sustenta. O orçamento do Sustenta nunca esteve no Sistema Nacional de Finanças e Contabilidade. Então, esta abordagem do ministro, em princípio, não é verdadeira. Outro fator que minou o Sustenta, de acordo com Nelson Jaime Borges Capaina, investigador do Observatório do Meio Rural, é o relacionado à qualidade das sementes distribuídas. Esta questão da semente foi colocada no reembolso dos valores, porque existia o PASSE, que fazia a distribuição de sementes para os pequenos agricultores, os PEAs, e então os PASSEs foram nos dizendo que os PEAs que levaram a semente não fizeram a devolução, ou em espécie ou em dinheiro. Isso não aconteceu. E como não tendo acontecido, a questão que se levantava era por quê? E então a resposta que tivemos geral foi que a semente não tinha a qualidade que era esperada. Também um problema associado e constatado nas pesquisas da OMR é o dos equipamentos distribuídos. A maior parte dos beneficiários dos tratores, por exemplo, foram os PASSEs ou integradores e não os PA, que são os integrados ou agricultores. O diretor adjunto do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Eduardo Sumana, aponta a falta de regulamentação da Lei de Proteção de Denunciantes como um dos principais desafios para o combate a este tipo de crime. O magistrado falava hoje num debate por ocasião do Dia Africano de Combate à Corrupção. Assinala-se esta quinta-feira, 11 de julho, o Dia Africano de Combate à Corrupção. Para marcar a efeméride, o Gabinete Central de Combate à Corrupção organizou um seminário de reflexão com o tema Mecanismos Eficazes de Proteção de Denunciantes, instrumento fundamental de combate à corrupção. Falando na ocasião, o diretor adjunto do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Eduardo Sumana, apontou a falta de regulamentação da Lei de Proteção de Denunciantes como um dos principais desafios para o combate à criminalidade no geral. Eduardo Sumana afirma que o Gabinete Central de Combate à Corrupção está a reforçar os canais de denúncia e a aprimorar os mecanismos de investigação visando a responsabilização dos infratores. O que nós hoje trazemos a reflexão é sobre a necessidade, ou melhor, sobre a falta de regulamentação da Lei de Proteção de Denunciantes, como um constrangimento, obviamente, na componente do combate, não só da corrupção, mas da criminalidade no geral. Isso é que nos propomos aqui. Eduardo Sumana afirma que o Gabinete Central de Combate à Corrupção está a reforçar os canais de denúncia e a aprimorar os mecanismos de investigação visando a responsabilização dos infratores. Essencialmente a repressão, instalação de processos, portanto processos criminais, obviamente temos canais de denúncia, nos quais nos chegam várias situações, por via dos quais recebemos várias situações e levamos a cabo a nossa atividade, que é essencialmente investigar, levando à responsabilização dos infratores, sem descurar, obviamente, também a componente da prevenção. O debate contou com a participação de magistrados do Ministério Público, representantes de organizações da sociedade civil, parceiros de cooperação internacional, entre outros. Refira-se que o Dia Africano de Combate à Corrupção foi instituído pela União Africana em 2017. Membros da sociedade civil dizem que o governo moçambicano não tem um plano concreto em marcha visando combater a corrupção. Adriano Novunga, do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, e Lázaro Mabunda, do Centro de Integridade Pública, são unânimes em afirmar que a corrupção é um mal enraizado nos moçambicanos. O ativista e diretor executivo do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, diz que o governo moçambicano ainda não tem ações concretas para combater a corrupção no país. Novunga falava esta quinta-feira em Maputo, no seminário de reflexão sobre mecanismos eficazes de proteção de denunciantes, instrumento fundamental de combate à corrupção.
Um debate promovido pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, em parceria com o projeto Íntegra, por ocasião do Dia Africano de Combate à Corrupção. A pobreza nos últimos 10 anos atingiu 80% dos moçambicanos. É por causa de corrupção que o Estado moçambicano não somente não paga salários aos funcionários públicos, mas também não atende às necessidades básicas dos cidadãos. E o Estado moçambicano não persegue aqueles que abusam, aqueles que capturam o Estado, os seus recursos e os desencaminha para o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos. Adriano Novunga sugere medidas de penalização exemplares contra os corruptos por serem responsáveis pelo empobrecimento de Moçambique. Levando ao tribunal aqueles que são conhecidos ou são expostos, lhes prover um julgamento honesto e transparente, os condenar severamente e confiscar o patrimônio amealhado com a corrupção. Já o jornalista e investigador do Centro de Integridade Pública, Lázaro Mabunda, afirma que a dificuldade em combater a corrupção reside no fato deste mal ter se tornado parte do DNA dos moçambicanos. Estamos em um país em que a corrupção já é uma norma, é uma regra, é um valor. Então, não corromper aqui não é valor, é o problema. Mas corromper já faz parte do DNA de moçambicano, sobretudo dos servidores do setor público. O seminário organizado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção tinha o objetivo de avaliar as realizações e situação de Moçambique no que se refere aos mecanismos legais e institucionais existentes de proteção de denunciantes, bem como da eficácia destes no contexto da prevenção e combate à corrupção. Os presidentes dos Conselhos de Administração do Instituto Nacional das Comunicações e do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, Helena Maria Tomás e Nelson Nunes, respectivamente, foram hoje empossados pelo primeiro-ministro Adriano Maleane. Os novos gestores do INCM e INATRO assumem o compromisso de trabalhar para a melhoria da qualidade dos serviços que as duas instituições prestam aos moçambicanos. O primeiro-ministro Adriano Maleane empossou na tarde desta quinta-feira os novos presidentes dos Conselhos de Administração do Instituto Nacional das Comunicações, Helena Maria Tomás, e do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, Nelson Nunes. Falando momentos depois da tomada de posse, a nova PCA do INCM promete tornar os serviços de comunicação mais acessíveis. Garantir comunicações acessíveis até aqueles que não têm condições para tal e mesmo os que estão em locais de difícil acesso. A partir da expansão das infraestruturas de comunicação, a partir da conectividade, nós conseguimos que todos possam ter acesso. O terceiro é garantir segurança na rede e resiliência das infraestruturas de comunicação. Por sua vez, o PCA do INATRO afirma que precisará de tempo para dar uma nova dinâmica às atividades do setor. Vou precisar de algum tempo, apesar de ser muito curto, para fazermos um diagnóstico interno. É claro que, de facto, não há fumo sem fogo. Então, a nossa missão neste momento vai ser um trabalho aturado em equipa, porque o INATRO não trabalha de uma forma isolada. Temos outros que são participantes também no processo e assim que tivermos, de facto, a informação já toda ela sintetizada, nós poderemos partilhar. Helena Maria Tomás e Nelson Nunes substituem Tua Mot e Xinguane Mabot nos cargos de PCA do INCM e INATRO, respectivamente, exonerados na última terça-feira pelo governo. Recorde-se que há sensivelmente um mês o INCM esteve no centro do debate público e alvo de críticas devido ao agravamento das tarifas de telefonia móvel. Já o INATRO é igualmente famoso pela negativa devido à forma como tem estado a gerir o processo de emissão de cartas de condução.
Vamos conferir o tempo. Mónica Semabai, boa noite. Como é que se vai comportar o tempo amanhã? Muito boa noite, Isaac, Nayane. Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, há possibilidade de vento de nordeste a noroeste fraco. Portanto, para a capital moçambicana, prevê-se a máxima de 34 e a mínima de 13. Xaxai prevê-se a máxima de 32 e a mínima de 14. Inhambane, 28 e a mínima de 17. Para a zona centro do país, há possibilidade de um tempo frio com o céu geralmente limpo, tendo a mínima 8 para as cidades de Chimoio, 13, 17 e 18 para as cidades de Beira, Tete e Quelimane, respectivamente. Para a zona norte do país, há possibilidade de vento de leste a nordeste fraco. Portanto, para Nampula, prevê-se a máxima de 29 graus e a mínima de 17. Pemba, 28 e a mínima de 21. E Lixinga, 25 e a mínima de 10. Esta é a previsão do tempo para amanhã. Obrigada. Termina assim a presente edição do Jornal da Noite MBC TV. Foi com enorme gosto que cá estivemos. Nós voltamos a ver-nos amanhã, seguramente. Boa noite, bom descanso.